espinho ou espinhos que temos na carne através da fé, né, e através da obediência. É, E essa situação, quanto mais nós resistimos a quaisquer espinhos na carne, mais forte nós nos tornamos, né, para nessa caminhada, né, que nós temos aí. é, Então, são situações, né? é isso mesmo. Quer dizer, não importa muito o que era o espinho, não adianta especular que era o espinho de Paulo, né? Porque, na verdade, como você falou, são esses espinhos que eu e você temos, né? Sim, Então, eu acho que Deus quer nos ensinar que Ele está ciente desses espinhos, vamos falar assim no plural, né? Que eu, você temos, né? E que às vezes a oração é o menos importante até, não que não devemos orar, pedir, mas é o mais importante, porque Ele está sabendo disso, né? Na verdade, Ele quer a sua fé, uma fé que você está caminhando com Ele. exato. E aí é uma questão da nossa obediência, né? Nesse processo. E aí a nossa resistência a quaisquer que seja, né, esse espinho. Exato. Então, a nossa resistência, né, através do quê? Da Através fé, né? sempre da fé, da presença do Espírito Santo, né, e sabendo, né, de a quem nós pertencemos, né, Isso. como filhos, de verdadeiros filhos de Deus. Né? Isso. E o Espírito Santo, né, além de ser um espírito de habitação, espírito de filiação, é o consolador. Quer dizer, Consolador. à medida que você tem e passa por aquele momento, né, aquela dor do espinho da carne, você tem nele a consolação. Você fica até onde você está lá, é como se tivesse, como a cena de João no peito de Cristo, né, tipo encostado assim, recebendo o amor dele, né, e amando-o. É a mesma coisa que a gente pode sentir com o Espírito Santo na hora de precisar dessa consolação dele, né? É ter a certeza que ele está, né? Pela fé, porque na realidade nós não vemos, né? Porque em espírito que nós nos relacionamos, né? Com o Espírito Santo, com Deus, com Cristo, através, né? Do nosso espírito. Então, e nesse processo, né? Que eu digo assim de um crescimento e fortalecimento, é que verdadeiramente nós somos seres espirituais. Porque através do nosso homem espiritual fortalecido, nós vencemos, né? Acho que a palavra é vencemos, né? Os espinhos na carne, É, quais sejam eles. e também, Porque também os encantos, vamos dizer, as tentações do mundo, né? tudo, porque são espinhos na carne. Também são, É, né? também são, quaisquer coisas pode ser um espinho na carne. Né? Como eu falei, pode ser algo físico, né? Mas pode ser qualquer tipo de coisa que nos tenta atrapalhar da nossa comunhão verdadeira com Deus. É, porque é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer Sim, cortar a nossa relação com Deus, né? ou desviar, ou nos enfraquecer, Exato. mesmo que ele não consiga nos arrastar mais, mas ele pode, sabe, nos deixar atribulados muitas vezes. Se nós verdadeiramente não estivermos firmados em Cristo, firmados, né, ali na fé em Cristo diria assim, fortalecidos pela presença do Espírito Santo em nós. Eu lembrei agora daquele termo que eu sempre uso, né? De dar murro em ponta de faca, né? E Sim, é um termo assim que toda hora me vem à cabeça, e além de me vir à cabeça, me vem situações, né, que eu estou testemunhando aqui, que eu estou ali, daqui a pouco eu estou dando murro em ponta de faca, porque eu quero impor para a pessoa que ela entenda
aquilo que eu estou falando. Eu devia de ter, assim, aquela paciência, aquela calma, aquela mansidão de Cristo, onde que ele falava as coisas e sabia que o outro não tava conseguindo ouvir, né? Porque ele das 7 igrejas lá, ele fala, quem tenha ouvidos ouça, né? Ouça o Espírito, né? Então essa Então, história de ouvir é muito importante, né? é verdade. Ouvir e praticar, né? Como você falou agora, né? O burro em ponta de faca, é, é, a gente vai passar mesmo por ele, aí que tem que manifestar, né, o fruto do Espírito na nossa vida. A mudança do Pra, seu comportamento, né? né? Então, aí entra, né, o aspecto da mansidão, da temperança, de ser longânimo, ser benigno, né, demonstrar amor. Tudo isso faz parte, né, É, por, do dia a dia. Né? aham. Eu acho que, voltando ao termo da murro em ponta de faca, hoje eu tenho mais consciência, né? Apesar que quando eu vejo, às vezes eu tô, opa, já tô dando murro de novo, né? Porque é o processo. Você vai cada vez tendo mais discernimento, e aí, no meio de uma prática equivocada, que é dar o murro da ponta de faca, você, opa, não dá. Você vai quase dar e não dá, ou você deu e volta, não dá mais, e começa a ter aquele discernimento. Ou seja, você está mudando para aquela situação. E engraçado que, veja bem a figura, burro em ponta de faca. Quem é que se machuca? É só a gente. A faca continua lá. Né? Nem A sentiu gente que nada. se machuca. Então, então essa questão, né, de vida espiritual, que a gente, nessa caminhada que nós iniciamos, né, uns há mais tempo, outros mais recentes, e da vida nova em Cristo, né, dessa vida espiritual. Então, né, nesse caminhar, qual é o objetivo? É, né, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, né? Refletir Cristo em nós em todas as ações. Então, ele é a meta, a nossa meta, a ser alcançado. Até como um exemplo de homem, né? Porque ele, aqui na Terra, como homem, né, ele manifestou todas essas qualidades. Então, a gente vê que não é impossível, né? Porque ele, como homem, manifestou, ali imbuído pelo Espírito e tudo mais. É isso que eu queria destacar. Né? Ele também era conduzido pelo Espírito. Sim, É isso que é importante já destacar. ele, como homem, totalmente, né, cheio do Espírito Santo. E aí que ele manifestou esse fruto do Espírito no seu dia a dia. Então, como é que se dá, né? Ou tem que se dar a nossa espiritualidade? Mediante as nossas ações, mediante o nosso amor, né? E principalmente, como espirituais, permitindo que a nossa vida seja aí 100% conduzida, né, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não obriga ninguém a nada. Né? Ele aconselha, ele mostra, ele revela. Né? E a partir do momento que eu exerço fé, eu tenho fé absoluta, né? E eu conheço a palavra de Deus, conheço Deus através da revelação da palavra e pela presença do Espírito Santo, né, as minhas ações vão ser sempre dirigidas por Ele, porque eu sei que ali está o que é correto, né, o melhor, né, não só para mim, mas para aqueles que estão, né, ao meu redor, né, onde eu manifesto exatamente esse fruto do Espírito. Então, voltando ao nosso tema, né, que está norteando, testemunho, é toda a nossa vida, né? Tudo. Do momento a momento, nós estamos, como filhos de Deus, nós temos que testemunhar, sê-lo, né? Sim. É inerente
o processo de metanoia, de metamorfose. Muda a mente, muda o caráter, muda a conduta, porque é um processo que o Filho de Deus está passando, né? Está passando. E o que me ocorreu agora é que quando você fala para alguém, né, vamos dizer assim, que está em trevas e não sabe, né? Aquela história do sentido figurativo das trevas, né? E você tenta resplandecer, tenta iluminar aquilo lá, primeiro que você incomoda. E segundo que essa pessoa às vezes vira para você e fala assim, pô, você acha que você é perfeito? E o Filho de Deus sabe exatamente o contrário, que ele não é perfeito. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Agora, como você fala em Cristo, né? Ele sim é perfeito. Mas como você fala em Cristo, então você está querendo que você é perfeito? Então mostra exatamente o inimigo incomodado, não disso. Então, e a Bíblia, né?